E aí, meu nobre, bom dia, boa tarde, boa noite, boa madrugada, tá? Wagner Lobo, professor de legislação para as carreiras militares da Polícia Militar do Estado do Ceará. Eu vou trabalhar contigo aqui a partir do primeiro artigo, artigo 1 do Código Disciplinar, tá? Acompanha aí comigo o primeiro artigo, tá bom? Pega aí das disposições gerais. O que eu tenho, Wagner, de disposições gerais a partir de agora, do início? Você tem o seguinte, ó, uma lei, a Lei 13.407, vai criar um código disciplinar, tá bom? Qual é a ideia do código disciplinar, parceiro? A ideia é regular a atividade militar em termos de cobrança, em termos de aplicação de punição em caso de violações, tá bom? Tranquilo? Quando eu crio o código disciplinar, qual é o meu ponto central com relação a ele? Qual é a ideia central? Olha o que diz aí o primeiro artigo, vamos comigo? A lei institui o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiro Militar, corporações militares estaduais, organizadas com base na hierarquia e na disciplina. Hierarquia, ordenamento progressivo, disciplina, acatamento integral de normas, de ordens, de leis, contando que sejam leis, ordens legais, tá? Não é qualquer coisa que vão te mandar fazer enquanto militar que tu vai ter que fazer, mesmo sendo algo ilegal. Tem que ser legal, tem que ter uma normativação, uma norma legal, tá bom? Quando eu crio o código, eu crio para as corporações militares estaduais. E quais são as corporações militares estaduais, Wagner? Polícia Militar e Corpo de Bombeiro Militar. A lei cria uma espécie de norma de conduta para essas duas corporações e para os militares integrantes das duas corporações. A questão é, quando se viola normas, leis, direitos, deveres, valores, quando tudo isso é violado, o militar pode ser responsabilizado? Olha o que o artigo diz no finalzinho dele aí, ó. E estabelece os procedimentos para a apuração da responsabilidade administrativo-disciplinar dos militares estaduais. A regra é simples, tá? Vamos supor aqui, vou pegar aqui um exemplo aleatório, tá? O Álvaro, o câmera, ou então a Bruna, a monitora. Eles dois resolveram fazer o concurso para a Polícia Militar. Passaram no concurso. Hoje são militares do serviço ativo, Wagner, são militares específicos da corporação militar. Se eles, depois de passarem, depois de fazerem o curso de formação, hoje realmente são militares do serviço ativo, respondem, estão sujeitos ao Código Disciplinar. É o que o artigo seguinte vai dizer. Eu crio no artigo 1, a lei cria o código cobra essa regra de conduta dos militares e a partir do segundo estabelece quem está responsável, quem pode ser responsabilizado por qualquer tipo de violação ou por qualquer tipo de punição em caso de violação, tá bom? E aí quem seriam esses militares? Os militares do serviço ativo e os militares da reserva remunerada. O código não estabelece quem é. O Código Militar, o Código Disciplinar da Polícia Militar e do Corpo de Bombeiros, ele não vai te dizer, por exemplo, quem é o militar do serviço ativo. E nem vai te dizer muito menos quem é o da reserva remunerada. Ele só te diz assim, ó, estão sujeitos esses dois grupos de militares. E aí, Wagner, quem é quem? Vamos pegar aqui um exemplo, aliás, vamos pegar aqui o que diz o Estatuto dos Militares. E aí eu vou fazer uma espécie aqui de parêntese, tá? Lá no Estatuto dos Militares, em seu artigo 3, artigo 3º, vai ser definido no inciso 1 e no inciso 2 quem são os militares, tanto do serviço ativo, como os militares inativos, tá? Então vamos aqui. Inciso 1º, militar do serviço ativo. Inciso 2, o militar inativo. Quem é quem, Wagner? Vamos aqui pela ordem, tá? O militar de carreira seria o primeiro militar do serviço ativo. Vai na letra bonita, valeu, obrigado. Carreira, o primeiro. Depois eu tenho o aluno soldado. Depois eu tenho o cadete do curso de formação de oficiais, tá? Depois tem o aluno dos cursos específicos. Wagner, quem são esses alunos dos cursos específicos? Seriam, por exemplo, ó, o médico,
O médico é um aluno dos cursos de curso específico, médico. O dentista. Eu tenho também o farmacêutico, tá? Vou pegar esse exemplo aqui, tá bom? Eu ainda tenho o capelão, ainda tenho o complementar do bombeiro. Aqui é só para você ter uma noção de que existem quadros nas corporações militares. Dentre esses quadros, um deles é o quadro de oficiais de saúde da Polícia Militar. Volta para o primeiro artigo. A lei cria o código. O código vai cobrar o respeito à hierarquia e à disciplina. Vai estabelecer procedimento disciplinar e cobrar em caso de violação. Tá certo? Quando tu vai agora, se pergunta assim, ó, tu tem que se perguntar o seguinte: Wagner, qual é o militar que responde, que está sujeito ao código? Quem é que pode ser penalizado quando viola? Aí tu vem para o artigo 2. Aí o artigo 2 te estabelece de forma bem clara. Estão sujeitos ao código o militar do serviço ativo e o militar da reserva remunerada. Quem é o militar do serviço ativo, Wagner? Tu vai lá para o estatuto. Tu vai ter que ficar fazendo essa transição, tá? Entre código e estatuto. Eu vou te dizer por quê. O código nem sempre ele é tão claro. Nem sempre ele é claro. E aí, para tu recorrer ao estatuto, tu tem que ter só uma noção do que tu tá atrás no estatuto. Por exemplo, quando eu digo que o militar do serviço ativo responde ao código, eu tenho que saber quem é o militar do serviço ativo. Porque a banca, seja lá qual for a banca, sabe? Independente de qual tenha sido, ou de qual seja as próximas bancas, ela pode te cobrar do jeito que está na norma, ou pode te cobrar um caso concreto. E aí o que seria o caso concreto nessa parte aqui, ó? Ao invés de cobrar um militar do serviço ativo, ele vai lá para o estatuto e cobra um exemplo de militar de carreira, que também seria um militar de serviço ativo. Dá para enxergar assim? Vamos pegar o exemplo do Álvaro, o câmera. O câmera entrou, passou pelo curso de formação, foi nomeado soldado da Polícia Militar do Estado do Ceará, certo? Foi nomeado. No caso dele, a partir dessa nomeação, ele vai galgar, ele vai progredir na carreira de militar. Essa progressão do Álvaro dá uma ideia de hierarquia, dá uma ideia de mudança, de subir, entendeu? Isso é o que a gente chama de carreira. E aí um exemplo seria um militar comum da ativa, trabalhando no seu posto de serviço. Seria um exemplo de militar da ativa. O aluno soldado e o cadete. Aqui são dois militares que acabaram de entrar. Então, passaram no concurso, estão dentro do curso de formação. Um no curso de formação para soldado, um no curso de formação para oficial. Um é cadete, o outro é aluno soldado. Só que eu também tenho o médico que quer entrar na corporação, dentista que quer entrar na corporação, o farmacêutico que quer entrar na corporação. Além do padre, do pastor, no caso dos quadros de capelães, tá? E no caso também do complementar do bombeiro, que a gente vê um pouco mais para frente. Nesses casos aqui, eles são o que o estatuto chama de aluno dos cursos específicos. Quadro de oficiais de saúde da PM, médico, dentista, farmacêutico. Dá para enxergar assim? Fica tranquilo? Aí tu vai para o último ponto. O último ponto desse artigo fala de um troço chamado seguinte, ó, presta atenção. Militar da reserva remunerada, quando convocado. Tá acompanhando no teu material? O teu material tem o artigo 1, o 2. Aí eu vou lá e dou uma checada no 3 do Estatuto, que é para te dizer quem são os militares ativos e o que é essa tal de reserva remunerada, para tu ter uma noção, tá? Vamos definir logo aqui quem é quem. Se eu sou militar de carreira, ou seja, eu já fui nomeado, a minha função, o meu cargo de militar, seja como oficial, cadete, ó, seja como aluno soldado, entendeu? Fui nomeado, já sou militar de carreira. Enquanto eu não for nomeado, mas estiver dentro dos cursos de formação, eu também sou militar do serviço ativo. Ou seja, o que eu fizer aqui dentro, que viola alguma norma, que viole algum dever, algum direito militar, se eu violei, eu posso ser responsabilizado. Segundo o artigo 1º, tá bom? Tranquilo? Tranquilão? Vem para o que é o tal do inativo. Para tu entender o que é o militar inativo, vou botar os dois logo aqui, tá? Seria o da reserva remunerada
e seria também um militar reformado, tá? Militar reformado e o militar da reserva remunerada. Esses dois casos aqui, ó, eles são militares inativos. Mas aí, Wagner, o da reserva remunerada é ativo e inativo ao mesmo tempo? Não, preste atenção, ó. Quem é o militar da reserva remunerada? Vamos pensar, você entrou no concurso, passou, como você é militar a partir de 2006, né, quando eu vou ter a troca, a alteração na norma, você sendo militar a partir dessa data, a partir da criação do estatuto, você, para ir para a reserva remunerada, que seria uma espécie de aposentadoria, é como se tu estivesse se aposentando, tu pede para se aposentar, porque a reserva remunerada, ela ocorre de duas formas. Ela ocorre a pedido e ela acontece também na modalidade ex officio. O que é isso, Wagner? Ou tu pede, ou tu é mandado embora. Ou tu pede para ir para a aposentadoria, vamos colocar aqui uma aspa nessa aposentadoria, porque ela não é legalmente uma aposentadoria ainda, ou tu vai ser mandado para essa aposentadoria na marra. São duas modalidades de reserva. Ou seja, ou tu pede, ou a própria corporação te manda. Como é que funciona a primeira? Tu tem 53 anos de idade, mais 30 anos de contribuição. Olha como tu já tem uma base legal para se aposentar. 30 anos de contribuição, mais 53 anos de idade. Sendo que essa contribuição tem que ter um mínimo estadual, tá? Tem que ter um mínimo aí de 25 de subseca, que seria uma contribuição previdenciária estadual, dos militares estaduais. Tenho tudo isso, Wagner. Posso então parar de trabalhar e ir para a reserva, que seria uma aposentadoria? Pronto, essa é a ideia. Entenda assim, se eu agora estou na reserva remunerada, o que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu estou aposentado. Mas aí a corporação vai te dizer assim, ó, eu deixo você se aposentar, mas com uma condição. Você ainda pode voltar para o serviço ativo. E aí quando você voltar para o serviço ativo, olha aqui, ó, militar da reserva, quando convocado. Isso quer dizer então que ele sai da inatividade e vem para a atividade de novo, de forma temporária. Não é permanente isso aqui. Ele está sendo chamado por algum motivo. Esse motivo pode estar, por exemplo, ligado ao conhecimento técnico dele. De repente, o que ele faz ou o que ele fazia na atividade é único, só ele fazia. Nenhum outro militar faz. E aí, nesse sentido, eu peço para que ele volte. E aí ele escolhe se quer voltar ou não. A outra possibilidade seria em caso de guerra, seria em caso de calamidade, em caso de estado de sítio, ou seja, estado de exceção. E aí, nesse ponto, em se tratando de situações extremadas, aí o Estado convoca ele, mas ele vai ter que vir na marra. Ele vem na marra e o na marra seria tal da ex officio. Dá para enxergar? Então, o que é que eu tenho? O militar de serviço ativo, o ativo seria o militar de carreira, o aluno, o cadete. Curso dos oficiais, curso de formação de oficiais. O aluno dos cursos específicos, como médico, dentista, farmacêutico, e além de outros quadros, tá? Como o quadro de oficial capelão, que seria o padre, o pastor, enfim, o que presta apoio espiritual. E além do complementar do corpo de bombeiros, que a gente vê também um pouco mais para frente, tá? E eu tenho, por fim, o militar da reserva que volta. Ou seja, quando convocado, passa a ser militar do serviço ativo. Para que isso me serve, Wagner? Para que você entenda que toda vez que esses militares ali violam alguma conduta, eles podem ser responsabilizados. Agora o problema está aí. Nem todo militar da ativa pode ser responsabilizado pelo que ele comete. Existem as exceções, e aí que é onde entra o artigo 2º, no seu parágrafo único, inciso 1, 2 e 3. O que eles querem dizer, Wagner? Eles vão tratar de quem não está sujeito ao código. Eles vão tratar de militares que, mesmo cometendo a transgressão, passam ileso por ela. Dizer passar ileso é meio até conflitante, porque não quer dizer que eu cometa um crime estando reformado, por exemplo, eu não vou ser responsabilizado. Claro que vai. Você vai ser responsabilizado em outra esfera, não na esfera administrativa. Eu tenho mais de uma esfera penal, administrativa e a civil, tá? Então, nesse sentido, o que é que eu tenho aqui, Wagner? Eu tenho os militares do serviço ativo e os da reserva, que quando cometem transgressões, são responsabilizados administrativamente. E quem não vai ser responsabilizado administrativamente? Vamos lá para o parágrafo único, mestre. Coloque aí, parágrafo único do artigo 2º. Achou? Vamos lá. O disposto nesse artigo não se aplica a quem que eu não aplico o código. A quem que eu não aplico as punições, o procedimento disciplinar, a cobrança específica da hierarquia, do respeito a ela. A quem que eu não vou cobrar especificamente? Inciso 1, 2 e 3. Vamos a eles? Vamos lá. 1. Militar, ocupante de cargo público não militar. Militar, ocupante de cargo público não militar,
Caso cometa, por exemplo, uma transgressão, o militar passou no concurso, tá? Passou no concurso para soldado da polícia e está trabalhando à disposição de uma prefeitura no interior do estado. Enquanto ele estiver exercendo essa função, ele não está responsabilizado, ele não pode ser responsabilizado pelo Código Disciplinar. Isso aí seria a exceção de se aplicar punição administrativa militar do serviço ativo. Dá para ver assim? Chega assim, parceiro, tranquilo? Vamos para o outro ponto, que é o militar ocupante de cargo eletivo. O militar que ocupa cargo eletivo não pode ser responsabilizado administrativamente. E aí, um pequeno parêntese, você vai ter que ir lá para o artigo 53 do Estatuto para definir quem é esse militar que pode ser eleito, que pode ser o tal do militar eletivo, ocupante de cargo eletivo. O artigo 53 ele vai dizer assim, ó, o militar alistável será elegível quando? Tá certo? Quem é um alistável? Que vota. Quem é um elegível? Que pode ser votado. E aí seria essa a ideia, ó. Se o militar tem 10 anos ou mais de serviço, ele tanto vota, óbvio, né? Como ele tem a obrigação com qualquer outro cidadão, mas ele também pode ser votado. E aí ser votado na condição de militar. O que isso quer dizer? Isso quer dizer que, se eu tenho mais de 10 anos ou 10 de serviço, no ato da minha candidatura, eu não vou ser demitido. Diferente de quem tem menos de 10 anos. Ou seja, o militar que tem menos de 10 anos até tem o direito de se candidatar, não tem? Isso não é uma forma de retirar o direito. Agora, ele não permanece militar, tá bom? Ele seria colocado numa espécie de reserva não remunerada, que nem existe na prática. Na prática é algo que nem se aplica. É demissão especificamente, tá? Demissão, desligamento do serviço ativo. Então vamos lá. Militar, ocupante de cargo público não militar, enquanto estiver exercendo essa função, ele não está sujeito ao Código Disciplinar. Qual é a outra posição, Wagner? O militar ocupante de cargo eletivo. O militar que ocupa cargo eletivo também não fica à disposição, pelo menos não pode ser responsabilizado administrativamente. Tá bom? Estou falando rápido demais, mestre? Não está acompanhando, não? Tá tranquilão? Então deixa eu falar mais devagar, tá bom? Tô brincando, vou do jeito que eu tô. A ideia agora são os outros dois. Eu tenho mais duas classes de militares que não estão sujeitos ao Código. O magistrado e o reformado. O magistrado quem é? O magistrado vai ser o militar que vai exercer a função de juiz na justiça militar. É como se eu tivesse uma justiça militar, que toda vez que você cometer um crime tipicamente militar, você vai ser julgado nela. Dá um exemplo, Wagner. Vamos pensar aqui num militar que recebe uma ordem e diz que não vai cumprir a ordem, mesmo ela sendo uma ordem legal, e isso é uma obrigação, já que o acatamento integral faz parte do que a gente chama de disciplina. Ele diz que não cumpre e resolve partir para cima do seu superior hierárquico. Crime de subordinação, crime de tentar agredir o superior hierárquico, transgressões graves nesse caso, passíveis de demissão inclusive, mas eu também tenho o cometimento de crime militar. É como se eu tivesse que julgar esse militar em duas esferas, a esfera administrativa e a esfera penal militar. Na penal militar, ele vai ser julgado tecnicamente por quem, Wagner? Por um magistrado da Justiça Militar. E aí pode ser um oficial que vai ficar à disposição dessa Justiça Militar. Enquanto ele exercer a função, enquanto estiver exercendo a função, não pode ser responsabilizado administrativamente. Tá bom? Tranquilo? Os dois primeiros ficam light, sem mistério. Vamos para o terceiro. Militar reformado. Quem é o militar reformado, Wagner? Existem modalidades de reforma e não uma única reforma, tá? Eu vou colocar num canto, bem aqui. Tá? Bem aqui. Eu vou fazer um parêntese, pra você ver como eu sou organizado aí de onde você tá bom? Reformado. O Código trata de uma reforma. Qual é a reforma que o Código trata? A reforma administrativa disciplinar, que é punição. Só pode ser aplicada mediante processo regular. Aquela ideia de ser punido, mas ter que ter antes um procedimento adequado, tá? Então, esse militar reformado pelo Código, como punição. Então, eu tenho reforma administrativa disciplinar. Ou seja, punição. Mas eu também tenho mais duas modalidades de reforma, que elas não estão no Código Disciplinar. E aí, mais uma vez, você vai ter que recorrer ao Estatuto dos Militares, tá? Quando ele fala, por exemplo, da reforma por idade, o militar ele pode se reformar, vou até colocar já bem aqui do lado, tá? Para que você tenha uma noção. Reformado, por exemplo, por idade. Um dos exemplos, tá? 65 anos.
Wagner, com 65 anos, se chega no final, cara, é difícil, viu, parceiro? O militar, pela carga de estresse, pela carga de cobrança, pela questão de combater a criminalidade no dia a dia, se ele conseguir chegar até os... Não, tô brincando, chega até os 65, tá bom? Reforma, não vai ficar com medo não, você chega até o final. Essa reforma por idade, olha aqui, ó, reforma, idade, 65 anos, tá bom? E eu tenho uma outra reforma, é a reforma por incapacidade definitiva. O que é a incapacidade definitiva? O militar tinha que combater o crime de diversas formas, de diversas maneiras. E por algum motivo, uma doença, uma limitação física, uma limitação psicológica, por exemplo, que é o que você vê muito, pelo menos em todas as polícias do Brasil, os militares com problemas psicológicos e sendo afastados da atividade cotidiana. Esse militar ele pode adquirir definitivamente uma limitação. E aí, nesse caso, ele também vai ser reformado. Então, as três formas de reformas estão aqui também, tá bom? A reforma que o Código Disciplinar trata, reforma administrativa, disciplinar. Eu também tenho mais duas modalidades de reforma. Essas estão lá na lei do Estatuto. Reforma por idade e a reforma por incapacidade definitiva, tá bom? Incapacidade definitiva. Fala, então, pelo que eu entendi, não é tão complicado, não. Não, cara, é fácil. Ó, a lei tá ali, criou o código. O código vai cobrar tudo que for relacionado a direito, dever, principalmente deveres. Deveres e obrigações daquele militar específico, porque não é todo militar. Existe um grupo de militar específico que pode ser responsabilizado. O artigo seguinte diz quais são: o ativo e o da reserva. Ou seja, entrou, fez algum tipo de cagada, quem vai ser responsabilizado? Aí, nesse caso, eu tenho o da ativa e tenho o da reserva remunerada. Quem são os dois? Exemplo dos dois. Está aqui, ó. Tu vai lá para o estatuto. No estatuto ele define quem é o da ativa, te diz quem é o da reserva remunerada. Tranquilo? Fechou? Está aqui, ó. Reserva remunerada é uma espécie de aposentadoria. O militar vai para ela, mas ainda pode voltar. Por que ele não está legalmente aposentado, Wagner? Porque aqui, cara, ele ainda pode voltar. Ele responde ao código. Um exemplo. Vou te dar um exemplo simples aqui. Vamos imaginar que o militar na reserva remunerada comete um crime de homicídio. Sei lá, por algum motivo ele mata alguém na rua da casa dele, matou alguém. Sabe, o cara, o desafeto dele, né? Programou a hora que o cara passava, passou o carro por cima, atirou, esfaqueou, jogou uma pedra, enfim, matou. Nesse caso, ele ainda pode ser demitido, porque ele ainda está sujeito ao código, diferente, por exemplo, do reformado. Tranquilo? Beleza? O que você precisa saber relacionado ainda a essa primeira parte, a esse primeiro artigo? As disposições gerais, a tal da hierarquia e a disciplina. É o que você vai ver aqui, ó, artigo 3º, tá bom? Beleza? Já caiu em prova? Todas as provas de polícia militar e de bombeiro militar caíram o artigo 3. Caiu o artigo 3, a cobrança das graduações e dos postos. A quem compete, de quem é a competência, por exemplo, é ato competente nomear a praça. De quem seria esse ato? De quem seria no caso dos oficiais? Tudo isso vai ser posto no artigo 3. Tudo isso aqui você, em regra, tem que saber de cor. E aqui, mestre, não tenho medo de dizer não. É questão de memorizar mesmo, tá? Pelo menos quem é ou quem são os ocupantes dos postos e quem são os ocupantes das graduações. O que é a hierarquia? A hierarquia é o ordenamento progressivo, o escalonamento progressivo da autoridade em graus diferentes. Quais são esses graus diferentes, Wagner? Os graus diferentes são os postos, parágrafo 1 e o parágrafo 2 o seguinte, e as graduações, ó. Os dois parágrafos vão dizer quem são esses militares aqui, os ocupantes dos postos e os ocupantes das graduações. Wagner, onde é que culmina a autoridade na hierarquia? É só você entender o seguinte, ó. Eu tenho a hierarquia máxima, que seria o governador do estado, no caso, o chefe do executivo, no caso, o chefe do executivo estadual. Aí eu tenho os postos. O que são os postos? Posto, grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do governador do estado, confirmado em carta patente ou folha de apostila. Repetindo, vamos lá, para você ter uma noção básica: posto, grau hierárquico dos oficiais, conferido por ato do governador do estado e confirmado em carta patente ou folha de apostila. Preciso saber, Vânia, a decorebinha já caiu nas últimas provas, inclusive com a troca.
O que caiu nas últimas provas? Ou o que vem caindo em últimas provas? A troca. Posto é o grau hierárquico das praças. Errado. Posto é o grau hierárquico dos oficiais. Quais são esses oficiais? Aqui estão eles, ó. O mais novo integrante do posto, ó, coronel comandante geral. Isso aqui é específico para a nomeação do governador do estado, tá bom? E os demais são do coronel até o primeiro posto, né, a base, que seria o oficial subalterno, o primeiro e o segundo tenente. Oficiais subalternos, oficiais intermediários e os demais oficiais superiores. Graduação, Vânia, o que é? Graduação, vamos lá. Grau hierárquico das praças, conferido por ato do comandante-geral respectivo. O que isso quer dizer? Independente se você é policial militar ou se você é bombeiro militar, quem vai te conferir o ato de nomeação, nesse caso aqui, vai ser o comandante-geral da respectiva corporação. Tá certo? Tranquilo? Light? Ou dificuldade alguma? Não, né? Beleza. Tudo isso aqui faz parte da hierarquia. Começa o escalonamento. Fui nomeado. Iniciei minha carreira. Ou a progressão de soldado. A lei hoje diz que de soldado dá para eu chegar até o posto de major do quadro de oficiais administrativos, que é o famoso major QOA. Dá para se chegar, Wagner? Na prática é difícil. Na prática é difícil, eu vou te dizer por quê. Porque do soldado ao subtenente, lá se vão 22 anos. 22 anos para que o militar seja realmente promovido na época, na data certa. 22. Aqui já vem mais 7. Ou seja, para que ele seja promovido sem erro, sem margem de erro, digamos assim, ele teria que ser promovido a major com 29 anos de corporação. É difícil. Geralmente, aqui de soldado para cabo eu tenho pelo menos 1 ano ou 2 nessa diferenciação. Até porque a própria norma prevê essa diferença, tá bom? Tranquilo? Vamos para o 4. Artigo 4. Aqui, ó. Em igualdade... Cadê o 4? Cadê? Tá aqui. Em igualdade de postos ou de graduações, será definida sucessivamente a antiguidade entre os militares. Existe um empate, ó. Um empate técnico aqui. Ou eu tenho 2 soldados, ou eu tenho 2 cabos, ou eu tenho 2 majores, ou eu tenho 2 coronéis, enfim, igualdade de posto, olha aqui os postos, igualdade de graduação, sucessivamente, ou seja, um após o outro. Em provas passadas, em provas anteriores, já foi cobrado do jeito que está no quadro aqui, do mesmo jeito. Do primeiro inciso ao inciso 5º. Sabe o que isso quer dizer para ti? Isso quer dizer que não adianta tu saber que data da última promoção é o primeiro ponto. Tu tem que saber que prevalência sucessiva dos graus anteriores é o segundo. Classificação no curso de formação e habilitação é o terceiro. Data de nomeação ou admissão seria o seguinte. Por último, maioridade. Não dá para sair daqui para o último. Ou seja, tem que ser uma sequência. É sucessivo. Sucessivamente, ou seja, se por exemplo, vamos pegar aqui um exemplo prático, tá? Vamos pegar que eu tenho 2 coronéis e eu queira saber qual é o mais antigo entre eles dois. Entre esses 2 coronéis, entre o coronel 1 e o coronel 2, o mais antigo vai ser o que tiver sido promovido primeiro. Quem foi promovido primeiro é o mais antigo. Se tiver empate, mano, se eles tiverem sido promovidos na mesma data, aí tu parte para as promoções anteriores, até chegar na maioridade, se for o caso, tá bom? E aí, meu nobre, vamos aqui para o artigo 5º. Artigo 5º do Código Disciplinar. Vou colocar aqui no cantinho do quadro, tá? Para ti, que fala de precedência funcional. Principal ponto que você não pode esquecer, mas de jeito nenhum, sobre precedência funcional. Que nesse caso aqui, ó, eu vou ter que ter igualdade de posto ou de graduação. Igualdade de posto ou de graduação. Lembra que quando a gente estava vendo ali agora há pouco a questão da antiguidade, você tinha também a questão, o pressuposto da igualdade de posto ou graduação. A mesma coisa acontece aqui. Qual a diferença? Lá me interessava, por exemplo, a data da última promoção do determinado militar. Exemplo, vamos pegar um exemplo aqui, né? Um exemplozinho aqui embaixo. Um exemplo para você ter uma noção do que seria um e o que seria o outro, tá?
tá? O exemplo é referente aos artigos, olha como eu estou organizado hoje, aos artigos 4 e 5, tá? Seria assim, vamos pensar que o coronel 1, coronel 2. Como é que eu vou estabelecer a antiguidade entre eles? Quem é o mais antigo? Vânia, primeiro, como é que eu sei que é a antiguidade? Primeiro, porque você tem que partir daquele pressuposto básico, que eles têm que estar em igualdade de posto ou de graduação. E aí, nesse caso, eu tenho igualdade de posto, ó, posto de coronel, tá certo? 2 oficiais, postos de coronéis, o 1 e o 2. Eu quero saber quem é o mais antigo, então eu recorro à data da última promoção. Se eu não conseguir estabelecer, vamos supor que eles foram promovidos na mesma época, no mesmo dia, aí tu vem para o de baixo, prevalência sucessiva. E quem foi promovido antes, na data anterior? Quem primeiro foi promovido dos dois? Isso para você ter uma noção do sucessivo, do um após o outro, tá certo? Isso é antiguidade. E a precedência funcional? Em regra, cara, a mesma coisa, velho. Só que aqui, tu não precisa se preocupar com data da última promoção, prevalência sucessiva dos graus hierárquicos anteriores, data da última promoção, maioridade, nada. Esquece tudo isso, porque o que vai valer é eles estarem em igualdade de posto ou graduação, mas o cargo exercido, tá? Precedência funcional vai fazer referência ao cargo exercido pelo militar. Existe hoje uma certa polêmica com relação ao inciso 2. Se o inciso 2 seria ou não revogado, se o inciso 2 tem o valor, se tem valor legal ou não. Isso a gente vai trabalhar ao longo das próximas aulas, tá bom? Por enquanto, entenda só o seguinte, entenda que quando o assunto é precedência funcional, eu vou me preocupar se eles estão em igualdade de posto ou graduação e qual é o cargo ou função exercida pelo militar citado, tá certo? Se eu me referir à data da última promoção, eu não estou falando de precedência, e sim de antiguidade. Tranquilo? Ficou show esse primeiro ponto? Pois vamos resolver 2 questões. Questão 1 e questão 2 aí, para ver se o seu nível tá igual ao do tio aqui. Vamos lá. Primeira questão, ela diz o seguinte, ela é múltipla escolha, tá? Peguei múltipla escolha e peguei certo e errado, para a gente trabalhar ideias de bancas diferentes, tá certo? Já que uma banca seria, em sequência, a banca que sempre elaborou prova de polícia, mas, óbvio, a gente pode ter mudanças posteriormente. E aí, o que eu tenho aqui na primeira questão? Vamos lá. De acordo com o Código Disciplinar da Polícia e do Corpo de Bombeiros do Estado do Ceará, os militares do serviço ativo e os da reserva remunerada compõem os militares da ativa? Não, porque o da reserva é inativo. Os militares inativos? Não, porque o militar da ativa não é inativo. C. Militares passíveis de sanções administrativas. E aí essa é a questão, tá certo? Primeiro item, primeira questão, item C de casa, tá certo? Segundo item, ou pelo menos a segunda questão, ela já foi adotada em prova anterior, tá? Ela vai estar só um pouco modificada, mas já é de provas anteriores, na modalidade certo e errado, tá bom? Vamos lá para a questão. O Código Disciplinar da Polícia e do Corpo de Bombeiros aplica-se aos militares do Estado do Serviço Ativo, da reserva remunerada. Até aqui a questão estava perfeita, a questão estava certa, de acordo com o artigo 2º do Código Disciplinar. Só que ele vai e coloca o seguinte, ó, e também aos militares do Estado, ocupante de cargos públicos não militares ou eletivos. E aí a gente vai entrar na ressalva, né? A gente entra na exceção. Qual seria a exceção, Wagner? O que diz um parágrafo único, quem não vai estar sujeito ao Código. Parágrafo único, e os incisos sequentes da sequência seria esse caso aqui específico, tá? Ocupante de cargo público não militar ou eletivo, a questão do magistrado e a questão do reformado. Bom, tranquilo? É isso aí, valeu!